o resultado que você ainda não tem está atrás da fé e da prática que você ainda não cultivou em comunidade. Bem-vinda, bem-vindo ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultado. Hoje finalizaremos o capítulo 3 do livro Poder do Hábito. O título do capítulo 3 é A Regra de Ouro da Mudança de Hábito. Por que a transformação acontece? Foi um capítulo muito lindo, muito intenso, que nos ensinou várias coisas importantes, né? E nessa última parte, a gente vai ver como que a regra de ouro, qual é a regra de ouro, né? Vamos relembrar. Manter o gatilho, manter a recompensa, mas trocar a rotina. Perdão. Então, a gente vai ver como que essa regra de ouro precisa de um ingrediente extra para se tornar duradoura. Essa regra de ouro precisa da fé. A fé é o ingrediente extra, né, para que essa regra se torne duradoura. E muito frequentemente essa fé, ela é mais facilmente gerada através de uma comunidade, ok? Então a gente vai voltar na história do Tony Dungy, o treinador dos Bucks, os Buccaneers, né? Nós vamos voltar neles, tá? Na história do Tony. Só relembrando, o Tony trocou os Bucks pelos Colts, né? Na verdade, ele foi demitido, né? Dos Bucks e foi para os Colts. E lá nos Colts, ele aplicou a mesma lógica, né? Ele treinou rotinas até que elas se tornassem rotinas automáticas, atividades automatizadas. Os Colts melhoraram, né? Mas, assim como antes, eles também sucumbiam quando estavam sob pressão. Até que algo profundo aconteceu. E a gente vai ler agora e vai descobrir o que aconteceu e do que aconteceu, o que mudou, tá? No treinador Tony Dungy e no time treinado por ele, os Colts. Vamos lá. Depois da leitura, perdão, a gente vai destrinchar todo esse texto, né? Tirar os ensinamentos para a nossa vida prática, as frases-chave, as perguntas de reflexão, tá? Vamos lá, então. Uma semana depois que Tony Dungy foi despedido pelos Bucks, o dono dos Indianapolis Colts deixou uma mensagem entusiasmada de 15 minutos na secretária eletrônica dele. Os Colts, apesar de possuírem um dos melhores quarterbacks da Liga Nacional de Futebol Americano, Peyton Manning, tinham acabado de ter uma temporada horrível. Lembrando, né? Quarterbacks é o nome de uma posição estratégica ali do jogo, tá? O dono precisava de ajuda. Disse que estava cansado de perder. Tony se mudou para Indianápolis e virou treinador-chefe. Ele imediatamente começou a implementar o mesmo plano básico de jogo, transformar as rotinas dos Colts e ensinar os jogadores a usar os velhos gatilhos, as velhas deixas, para formar hábitos retrabalhados. Em sua primeira temporada, os Colts fizeram 10-6 e se classificaram para as finais. Na temporada seguinte, fizeram 12-4 e ficaram de fora do Super Bowl por um único jogo. A fama de Tony crescia. Perfis de jornal e televisão apareceram no país inteiro. Fãs iam de avião visitar a igreja que Tony frequentava. Seus filhos tornaram-se figurinhas carimbadas no vestiário dos Colts e nas laterais do campo. Em 2005, Jamie, seu filho mais velho, formou-se no ensino médio e foi fazer faculdade na Flórida. Enquanto o sucesso de Tony crescia, no entanto, os mesmos padrões perturbadores surgiam. Os Colts jogavam uma temporada de futebol disciplinado,
vitorioso, e depois morriam na praia sob a pressão das finais. A fé é a parte mais importante do sucesso no futebol profissional. Tony me disse. O time queria acreditar, mas quando as coisas ficavam realmente tensas, voltavam para suas zonas de conforto e seus velhos hábitos. Os Colts terminaram a temporada de 2005 com 14 vitórias e 2 derrotas, o melhor resultado da sua história. Então, aconteceu uma tragédia. 3 dias antes do Natal, o telefone de Tony tocou no meio da noite. Sua mulher atendeu e lhe passou o fone, achando que era um dos jogadores. Havia uma enfermeira na linha. Ela disse que Jamie, o filho de Tony, tinha sido levado ao hospital mais cedo naquela noite com ferimentos de compressão no pescoço. Sua namorada o achara pendurado em seu apartamento com um cinto em volta do pescoço. Os paramédicos o haviam conduzido às pressas ao hospital, mas os esforços de ressuscitação não tiveram êxito. Ele falecera. Um capelão pegou um voo para passar o Natal com a família. A vida nunca mais vai ser a mesma, o capelão lhes disse. Mas vocês não vão sentir para sempre o que estão sentindo agora. Uns poucos dias depois do enterro, Tony voltou para o banco de treinador. Ele precisava de algo para se distrair. E a sua mulher e o seu time o incentivaram a voltar a trabalhar. Triste, né, gente? Eu fico tocada. Fui dominado pelo amor e pelo apoio deles, escreveu mais tarde. Como grupo, sempre tínhamos nos apoiado em momentos difíceis. Eu precisava deles agora mais do que nunca. O time perdeu seu primeiro jogo nas finais, encerrando sua temporada. Mas no período logo após, eles observarem Tony durante a sua tragédia, alguma coisa mudou, me disse um de seus jogadores daquela época. Tínhamos visto o treinador passar por aquela coisa terrível e todos queríamos ajudá-lo de algum jeito. É simplista ou até insolente sugerir que a morte de um rapaz possa surtir um impacto em jogos de futebol. Tony sempre disse que nada é mais importante para ele do que a sua família. Mas depois que Jamie faleceu, conforme os Colts começavam a se preparar para a temporada seguinte, alguma coisa mudou, dizem seus jogadores. O time rendeu-se à visão de Tony de como o futebol deveria ser jogado, de um modo que eles não fizeram antes. Eles começaram a acreditar. Eu passara várias temporadas anteriores preocupado com o meu contrato e o meu salário, disse um jogador, que, como outros, falou desse período sob a condição de anonimato. Quando o treinador voltou, depois do enterro, eu queria lhe dar tudo o que eu podia, eu queria acabar com a dor dele. Eu meio que me entreguei para o time. Alguns homens gostam de abraçar os outros, me disse outro jogador. Eu não gosto. Gente, perdão, minha voz ainda não tá boa. Faz uma década que eu não abraço os meus filhos. Mas depois que o treinador voltou, eu fui até ele e dei o abraço mais longo que eu pude, porque eu queria que ele soubesse que eu estava ali para ele. Depois da morte do filho de Tony, o time começou a jogar de um jeito diferente. Uma convicção sobre a força da estratégia de Tony surgiu entre os jogadores. Nos treinos que levaram ao começo da temporada de 2006, os Colts jogaram um futebol rigoroso, preciso. A maioria dos times de futebol americano não são times de verdade, são só caras que trabalham juntos, me disse um terceiro jogador daquele período. Mas nós viramos um time. A sensação era incrível. O treinador era a faísca, mas a coisa ia além dele. Depois que ele voltou,
A sensação era de que realmente acreditávamos uns nos outros, como se soubéssemos jogar juntos de um jeito que não sabíamos antes. Para os Colts, uma fé no seu time, na tática de Tony e em sua capacidade de vencer, começou a brotar a partir da tragédia. Mas em tantos outros casos, uma fé semelhante pode surgir sem nenhum tipo de adversidade. Num estudo de 1994 de Harvard, que examinou pessoas que tinham mudado suas vidas radicalmente, por exemplo, os pesquisadores descobriram que algumas delas tinham reformulado seus hábitos depois de uma tragédia pessoal, como um divórcio ou uma doença com risco de morte. Outros mudaram depois de ver um amigo passar por algo horrível, do mesmo modo que os jogadores de Tony o viram lutar. Em tantas outras situações, no entanto, não houve uma tragédia que precedesse as transformações das pessoas. Em vez disso, elas mudavam porque estavam inseridas em grupos sociais que facilitaram a mudança. Olha essa frase. Uma mulher disse que sua vida inteira mudou quando ela se inscreveu numa aula de psicologia e encontrou um grupo maravilhoso. Aquilo abriu uma caixa de Pandora. A mulher disse aos pesquisadores: eu não podia mais tolerar o status quo. Tinha mudado no meu íntimo. Outro homem disse que encontrou novos amigos entre os quais podia praticar ser uma pessoa sociável. Quando de fato me esforço para superar a minha timidez, eu sinto que eu. Não sou eu quem está agindo, mas sim outra pessoa, ele disse. Mas, praticando com seu novo grupo, aquilo parou de parecer um fingimento. Ele começou a acreditar que não era tímido. E então, em certo momento, ele não era mais. Quando as pessoas se juntam a grupos em que a mudança parece possível, o potencial para que ela ocorra se torna mais real. Olha essa frase. Vou repetir. Quando as pessoas se juntam a grupos em que a mudança parece possível, o potencial para que ela ocorra se torna mais real. Para a maior parte das pessoas que conseguem pôr a sua vida em ordem, não há momentos cruciais de desastres que mudam tudo. Há apenas comunidades, às vezes de uma única outra pessoa, que tornam possível acreditar na mudança. Uma mulher disse aos pesquisadores que a sua vida se transformou depois de um dia que ela passou limpando privadas e após semanas discutindo com o resto da equipe de limpeza se ela deveria largar o marido. A mudança acontece entre outras pessoas, me disse Todd Hitterton, um dos psicólogos envolvidos no estudo. Parece real quando podemos ver isso nos olhos dos outros. Os mecanismos precisos da fé ainda são pouco compreendidos. Ninguém sabe ao certo por que um grupo encontrado numa aula de psicologia pode convencer uma mulher de que tudo é diferente. Nem porque o time de Tony entrou em sintonia depois do falecimento do seu filho. Muitas pessoas falam com os amigos sobre casamentos infelizes e jamais deixam seus cônjuges. Muitos times veem seus treinadores passarem por adversidades e nunca se unem. Porém, sabemos que, para os hábitos mudarem de forma permanente, as pessoas precisam acreditar que a mudança é factível. O mesmo processo que torna o Alcoólicos Anônimos tão eficaz, que é o poder de um grupo de ensinar indivíduos a acreditar em alguma coisa, acontece sempre que as pessoas se juntam para se ajudar mutuamente a mudar. A fé é mais fácil quando acontece dentro de uma comunidade. 10 meses depois da morte de Jamie, a temporada de 2006 começou. Os Colts jogaram um futebol sem igual, vencendo seus primeiros 9 jogos e terminando o ano com 12-4. Venceram o primeiro jogo nas finais
e depois derrotaram o Baltimore Ravens na disputa pelo título da divisão. Àquela altura, eles estavam a apenas um passo do Super Bowl, jogando pela semifinal, o jogo que Tony perdera 8 vezes antes. O confronto aconteceu em 21 de janeiro de 2007, contra os New England Patriots, o mesmo time que 2 vezes já podara as aspirações dos Colts ao Super Bowl. Os Colts tiveram um começo de jogo forte, mas antes do fim do primeiro tempo começaram a vacilar. Os jogadores estavam com medo de cometer erros ou tão ansiosos para superar o último obstáculo rumo ao Super Bowl que perderam a noção de onde deveriam estar se focando. Eles pararam de confiar nos seus hábitos e começaram a pensar demais. Derrubadas mal feitas levavam à perda da bola. Um dos passes de Peyton Manning foi interceptado e voltou para um touchdown. Os adversários, os Patriots, dispararam na frente por 21-3. Nenhum time na história da Liga de Futebol Americano jamais superara um déficit tão grande numa semifinal. O time de Tony novamente ia perder. No intervalo, o time entrou em fila no vestiário e Tony pediu que todo mundo se juntasse. O barulho do estádio vinha filtrado pelas portas fechadas, mas lá dentro todo mundo estava em silêncio. Tony olhou para os jogadores. Disse que eles tinham que acreditar. Enfrentamos essa mesma situação contra esse mesmo time em 2003, Tony disse a eles. Naquele jogo tinham chegado a 1 jarda da vitória, 1 única jarda. Preparem suas espadas, porque desta vez nós vamos ganhar. Esse é nosso jogo, é a nossa vez. Os Colts saíram no segundo tempo e começaram a jogar como em cada jogo anterior. Começaram focados em seus gatilhos e hábitos. Executaram cuidadosamente as jogadas que tinham passado os últimos 5 anos praticando, até que se tornassem automáticas. O seu ataque na investida de abertura venceu 76 jardas ao longo de 14 jogadas e marcou um touchdown. Então, 3 minutos depois de se apoderar da bola outra vez, eles marcaram de novo. Quando o último quarto do jogo chegava ao fim, os times alternavam o placar. Os Colts empataram, mas nunca conseguiram passar na frente. Com 3,49 restantes de jogo, os Patriots marcaram, colocando os jogadores de Tony numa desvantagem de 3 pontos, 34-31. Os Colts agarraram a bola e começaram uma investida pelo campo adentro. Avançaram 70 jardas em 19 segundos e entraram na end zone. Pela primeira vez, os Colts estavam na liderança, 38-34. Havia agora 60 segundos restantes no relógio. Se o time de Tony conseguisse impedir os Patriots de marcar um touchdown, os Colts venceriam. O quarterback dos Patriots, Tom Brady, conhecem esse nome, gente? É ele mesmo. Vocês sabem, né? Ex-marido de quem que ele é, né? Não sabem, gente. Não é possível, gente. Gisele Bündchen. Então, vamos lá. O quarterback dos Patriots, Tom Brady, já tinha marcado touchdowns em muito menos tempo. E, de fato, segundos após o começo da jogada, Tom avançou com seu time até a metade do campo adversário. Com 17 segundos restantes, os Patriots estavam próximos o bastante para atacar, prontos para uma grande jogada final, que daria a Tony outra derrota e acabaria mais uma vez com os sonhos do time de ir para o Super Bowl. Conforme os Patriots se aproximavam da linha de scrimmage, a defesa dos Colts assumiu seus postos. Marlin Jackson, um cornerback dos Colts, postou-se a 10 jardas da linha. Ele olhou para suas deixas. A largura das frestas entre os linemen
dos Patriots e a profundidade da posição do running back. Esses eram os gatilhos dele. Ambos os indícios diziam que aquela seria uma jogada de passe. Tom Brady, o quarterback dos Patriots, pegou a bola e recuou para passar. Jackson já estava em movimento. Brady inclinou o braço para trás e arremessou a bola. Seu objetivo era passá-la para um receiver a 22 jardas de distância, totalmente livre perto do meio do campo. Se o receiver pegasse a bola, era provável que ele conseguisse chegar perto da end zone ou marcar um touchdown. A bola voava no ar. Jackson, o cornerback dos Colts, já estava correndo no ângulo certo, seguindo seus hábitos automáticos. Ele passou correndo pelo ombro direito do receiver, entrando na frente dele no instante em que a bola chegou. Jackson colheu a bola do ar para interceptá-la. Correu mais uns passos e então se jogou no chão, prendendo a bola junto ao peito. A jogada inteira demorara menos de 5 segundos. O jogo chegara ao fim. Tony e os Colts tinham vencido. 2 semanas depois, eles venceram o Super Bowl. Há dezenas de motivos que podem explicar por que os Colts finalmente foram campeões naquele ano. Quem sabe eles tiveram sorte. Talvez fosse simplesmente a vez deles. Mas os jogadores de Tony dizem que é porque eles acreditaram e porque essa fé fez tudo o que eles tinham aprendido se fixar. Todas as rotinas que eles tinham praticado até se tornarem automáticas. E elas se fixaram mesmo nos momentos de maior estresse. Estamos orgulhosos de ter vencido este campeonato para o nosso líder, o treinador Tony Dungy. Peyton Manning disse para a plateia depois, segurando o troféu Lombardi. Tony virou-se para sua mulher. Conseguimos, ele disse. Que bom que ele conseguiu, né? Gente, quando eu li a primeira vez esse livro, eu fiquei com medo. Falei, não é possível que ele vai perder de novo. Então, continuando aqui, estamos terminando, capítulo 3. Como os hábitos mudam. Não há, infelizmente, nenhuma série específica de passos que funcione de forma infalível para qualquer pessoa. Sabemos que um hábito não pode ser erradicado. Ele deve, em vez disso, ser substituído. E sabemos que os hábitos são mais maleáveis quando a regra de ouro da mudança de hábito é aplicada. Se mantivermos o mesmo gatilho e a mesma recompensa, uma nova rotina pode ser inserida. Mas isso não é suficiente. Para que um hábito continue mudado, as pessoas precisam acreditar que essa mudança é possível. E na maior parte das vezes, a fé só surge com a ajuda de um grupo. Se você quer parar de fumar, descubra uma rotina diferente que vá satisfazer os desejos que são preenchidos pelo cigarro. Então encontre um grupo de apoio, uma reunião de ex-fumantes ou uma comunidade que vá ajudar você a acreditar que pode ficar longe da nicotina. E use esse grupo quando sentir que talvez você tenha uma recaída. Se você quer perder peso, estude os seus hábitos para descobrir por que você realmente sai da mesa no trabalho para fazer um lanche todo dia. Então encontre outra pessoa para dar um passeio com você, para bater um papo na mesa dela e não na lanchonete, né? Um grupo que acompanhe junto metas de perda de peso, ou alguém que também queira manter por perto um estoque de maçãs e não de batata chips. A evidência é clara. Se você quer mudar um hábito, precisa encontrar uma rotina alternativa. E suas chances de sucesso aumentam drasticamente quando você se compromete a mudar como parte de um todo, parte de um grupo. A fé é essencial
e cresce a partir de uma experiência comunitária, mesmo que esta comunidade possua apenas 2 pessoas. Sabemos que a mudança pode acontecer. Alcoólatras podem parar de beber. Fumantes podem largar o cigarro. Eternos perdedores podem virar campeões. Você pode parar de roer as unhas ou de fazer lanche no trabalho, de gritar com seus filhos, de passar a noite acordada ou de se atormentar com pequenas preocupações. E como descobriram os cientistas, não são apenas as vidas individuais que podem ser mudadas quando alguém dedica atenção aos hábitos. São também empresas, organizações e comunidades, como vamos explicar nos próximos capítulos. Aí termina a parte 5, né, do capítulo 3, é a última parte do capítulo. Depois o livro traz algumas palavras-chave, né, e traz a explicação delas. Por exemplo, né, quarterback, linebacker, running back, safety, receiver, que foram citados, né, durante o jogo de futebol americano. E aí o livro explica que são posições dos jogadores no futebol americano, tá? Isso daí tudo eu já tinha passado para vocês, né? Então, o capítulo 3 termina aqui e com ele termina a parte 1. Não sei se vocês se lembram, mas a parte 1 do livro, vou até ler aqui para vocês. Vamos recapitular, né? Já tem tantos vídeos para trás isso. O livro é dividido, gente, em 3 partes. Não são 3 capítulos, 3 partes. A parte 1 fala dos hábitos dos indivíduos, que é tudo que a gente leu, estudou e conversou até agora, né? O capítulo 1 foi o loop do hábito, a gente aprendeu o que era loop do hábito. O capítulo 2 foi o cérebro ansioso, né? Como criar novos hábitos. E o capítulo 3, que foi o que nós terminamos hoje, foi a regra de ouro da mudança de hábito. Por que que essa transformação de hábitos é possível de acontecer, né? Terminamos hoje esse capítulo 3. Com ele, nós terminamos a parte 1 do livro, que fala sobre hábitos individuais de pessoas. No próximo vídeo, a gente vai entrar na parte 2 do livro. A parte 2 do livro fala sobre hábitos de organizações bem-sucedidas, ok? Então, só para eu posicionar vocês onde a gente está, tá bom? Agora, vamos conversar sobre tudo que a gente leu, né? E vamos tirar aqueles tapas na cara, né, que eu dou em vocês, aí vocês acordam e implementam. Vou implementar isso aqui hoje, isso vai mudar minha vida, e muda mesmo. Então, vamos lá. Gente, a gente teve nessa última parte do capítulo 3 uma tragédia pessoal, né? Eu acho que foi uma das partes mais fortes da leitura hoje, né? O filho do Tony, que era o Jamie, morreu 3 dias antes do Natal, né? Então, a gente já imagina que essa dor, ela foi imensa, né? Mas, paradoxalmente, esse acontecimento, essa morte, transformou o time do Tony, né? E o que mudou no time do Tony não foi uma técnica nova que ele trouxe, né? Não foi nada tático. O que mudou no time do Tony foi a fé coletiva que nasceu em todos os jogadores ao verem o treinador deles ferido. E ainda assim ferido, ele estava presente. Ele voltou a treinar o time. Então, essa atitude de ver o treinador muito ferido e ainda assim presente, fazendo o serviço dele, treinando o time, fez com que nascesse em cada um dos jogadores uma fé coletiva. Foi isso que mudou no time, a fé coletiva que nasceu. Os jogadores, eles se uniram, né? Eles sentiram que
realmente havia algo maior do que uma simples tática de jogo, do que simplesmente treinar jogadas para que elas se tornem automáticas. E isso fortaleceu a crença deles no método do Tony. E quando essa fé apareceu, os hábitos que eles já praticavam, eles conseguiram se manter, mesmo nos piores momentos. Bingo? Então, o que apareceu de novo aí? A fé coletiva, ok? Fé coletiva, fé em comunidade. Então, o próprio Tony, ele fala, né, no livro, a fé é a parte mais importante do sucesso. Ele fala isso no livro. E eu repito isso aqui. A fé é a parte mais importante do sucesso. Eu poderia até dizer do processo e do sucesso, né? A pesquisa feita e apresentada nessa parte do livro, ela mostra 2 caminhos para essa fé. Vamos recapitular, né? Ou você é forjado por uma adversidade, né? Alguma tragédia que faz com que você decida radicalmente. Ou o outro caminho para essa fé nascer é o quê? É essa fé ser construída numa comunidade, né? Num grupo, num time, numa aula, entre padrinhos, né? Pessoas que testam e validam a nova identidade da pessoa em questão, né? Então, assim, o que ele vai citar também, o livro, que eu achei muito importante a gente repetir aqui, quando fala que Harvard fez um estudo, né? Esses estudos de Harvard, eles confirmam uma coisa. Eles confirmam que muitas transformações profundas, elas não surgem por uma força de vontade isolada da pessoa, né? Mas elas surgem por quê? Porque a gente tem pessoas que nos ajudam a acreditar que mudar é possível. Bingo, eu vou repetir, né? Estou amparada por Harvard, olha que chique. Muitas dessas transformações profundas que acontecem, elas não surgem simplesmente da minha força de vontade isolada. Não. Elas surgem porque pessoas me ajudam a acreditar que eu posso mudar. Bingo? Quando outra pessoa demonstra para mim uma nova realidade, o meu cérebro aceita essa possibilidade. Porque se ela pode, eu posso. Ela é ser humano, eu também sou. Então, quando essa nova realidade vem demonstrada por uma outra pessoa, o meu cérebro aceita que essa possibilidade ela é real, ela existe. E aí a prática dessa nova identidade se torna a identidade real. Bingo? E aí então eu quero te perguntar, o que, depois disso tudo aqui que você aprendeu, o que você realmente precisa? De uma técnica nova ou de uma comunidade? Fala pra mim. E eu já vou te dar a resposta. Você precisa dos dois. Você precisa de técnica para conseguir trocar sua rotina. Tem uma fórmula. Mas você precisa de uma comunidade que te desperte fé. Não é uma comunidade de bandalheiro, né? Você também precisa de uma comunidade que te desperte fé para sustentar essa situação quando o estresse chegar na sua vida. Então agora é que eu vou fazer perguntas que eu não vou responder. Você vai refletir e vai responder para mim nos comentários. Em que momento que você sempre recai para o velho hábito? Quando a pressão aumenta. Quem são as pessoas que podem testemunhar a sua mudança e ajudar você a acreditar nela? Existem essas pessoas no seu entorno hoje?
Há alguma experiência dolorosa que você pode transformar em combustível para fé coletiva? Mas aqui, gente, eu não quero que vocês romantizem a dor, tá? Não quero, tô falando de fé coletiva, não tô romantizando a dor de ninguém. E que grupo, que parceiro, que ritual pode servir como sua âncora nos dias difíceis? Porque sempre tem dias difíceis, né? No meu livro Mente de Ouro, eu te mostro um passo a passo exatamente para você mapear os gatilhos e as recompensas, projetar rotinas alternativas práticas, construir redes de suporte que cultivem a fé e a identidade de maneira que seja uma identidade próspera, né? O meu livro é um manual direto, sem enrolação, para que você consiga prosperar em todas as áreas. Área mental, área emocional, área financeira, área espiritual. E ainda vem com o cofre dourado da prosperidade, que é um bônus com exercícios para você instalar rotinas internas e com isso você consegue fortalecer as suas crenças positivas, mesmo quando a vida vem e testa você, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora você vai responder essa pergunta para mim lá nos comentários. Qual comunidade ou qual pessoa, porque o texto fala que a comunidade pode ser feita de apenas 2 pessoas, você e uma outra. Então, quando eu falo qual comunidade, pode ser qual pessoa. Vai ser o seu primeiro suporte real, prático, para você manter a mudança que você quer que aconteça. Escreve aí para mim, porque você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia. Aqui você transforma hábito em identidade. Aqui você, vou repetir, você transforma hábito em estratégia de vida. Lembrem-se sempre, a regra de ouro da mudança de hábitos, mais a comunidade vai produzir uma mudança duradoura, que vai durar, tá? Mesmo gatilho, mesma recompensa, nova rotina, ancorada na fé, que a prática vai criar, ok? Esse é o Clube da Mente de Ouro. O resultado que você ainda não tem está atrás da fé que você ainda não permitiu nascer na sua comunidade. O Tony Dungy não apenas treinou hábitos, ele inspirou fé. A mudança verdadeira, ela precisa de prática e de pessoas que legitimem essa prática. Ok? Para fechar, se inscreve no Clube Mente de Ouro, ativa o sininho, vem comigo, porque o próximo capítulo ele vai mostrar como que hábitos transformam organizações inteiras. O resultado que você ainda não tem está atrás da rotina e da comunidade que você ainda não decidiu construir na sua vida. Um beijo no coração de todos vocês.